A vida joga duro, isso é fato. Mas a gente não fracassar por causa das dificuldades, não. A gente tropeça porque se esquece de que é muito mais forte do que imagina. Já parou para pensar nisso? O que realmente nos derruba não é o problema em si, a pedra no caminho, e sim a história que a gente conta sobre ele. Quando a maré fica ruim, a maioria se esconde. Mas alguns, poucos e bons, usam a tempestade como trampolim. Qual o segredo deles? Não é sorte, não é um otimismo bobo, é força interior, uma resiliência que se forja na própria luta. E eu vou te mostrar como construir essa armadura, mesmo quando tudo parece perdido. Aquele aperto no peito, aquela angústia que te sufoca quando tudo desaba, não vem da pancada, vem da narrativa que sua mente te vende. Imagine, contas no vermelho, a grana toda no fim, as portas fechando na sua cara. A tempestade está lá fora ou na sua cabeça. Em 1929, a crise financeira mundial varreu meus planos como um vendaval. Me vi num quarto pequeno, as luzes apagadas para economizar uns tostões, o tempo passando implacável. Senti quase fisicamente um sussurro. É o fim. E acreditei por horas. Mas uma simples pergunta mudou tudo. E se isso for só o começo? Naquele instante, algo em mim estalou, como um arame se rompendo sob tensão. Levantei sem um centavo, credores batendo a porta, e andei pelo corredor escuro, um passo de cada vez, me segurando na parede. Aquele pequeno ato de fé, aquele caminhar às escuras, virou a faísca que acendeu tudo o que construí depois. Foi aí que entendi. A dor é inevitável, mas a história que você conta sobre ela, essa é sua. Talvez você esteja agora preso numa cama de hospital ou num trabalho que suga sua alma. Pergunte-se, é o salário baixo que te prende? Ou a crença de que não há saída? Quantas vezes você se agarrou às preocupações como se fossem boias salva-vidas? Se o orçamento está apertado, você vê isso como uma sentença de fracasso ou como um sinal para mudar de rota. A escolha, por mais que pareça abstrata, tem raízes profundas na realidade. Ela define se você se curva ou se levanta. Pense em Viktor Frankl, o médico vienense que sobreviveu aos campos de concentração e, em meio ao inferno, decidiu que seus algozes jamais roubariam sua última liberdade, a de escolher o significado da sua própria experiência. Enquanto muitos sucumbiram ao desespero, ele manteve uma chama acesa dentro de si, provando que, mesmo no fundo do poço, resta o poder da interpretação. Agora, pense em Edgar Allan Poe, um gênio da literatura que acreditava que a vida era uma carga insuportável. A voz sombria em sua cabeça o levou à autodestruição. 2 homens, dores diferentes, mesmo princípio. É a narrativa, e não o golpe, que decide o final da história. Então me diga, qual história você conta quando enfrenta uma dívida, um coração partido, a crítica de alguém? Você descreve o momento como um fim ou como o começo de algo grande? Experimente algo que me salvou nos momentos mais difíceis. Nos próximos 7 dias, toda vez que pensar "acabou para mim", substitua imediatamente por "aqui começa a virada". Não discuta com o pessimismo, apenas mude o disco. Anote num caderno velho. Repita baixinho no caminho para o trabalho. Sussurre antes de dormir. Você vai ver que o cérebro, como argila no torno, ganha a forma que a gente lhe dá. Um novo pensamento, repetido, vira hábito. Pergunte-se, que lição esse revés carrega? Que habilidade ele quer te ensinar? Que parte de você adormecida ele despertou? Será que a crise financeira não é um empurrão para aprender a controlar melhor suas finanças? Será que a doença não é um sinal para desacelerar e ouvir seu corpo? Será que a rejeição amorosa não é um convite para fortalecer a sua autoestima antes de buscar a aprovação dos outros? Cada dor pode ser uma mensageira de um crescimento específico. Ignorá-la é desperdiçar a matéria-prima da sua evolução. Lembre-se, deixe isso ecoar na sua cabeça. A mente é a principal arquiteta do seu destino. Treine-a, ou ela te treinará. Quando o próximo obstáculo aparecer,
Quando o banco negar seu empréstimo ou seu chefe te dar um corte de jornada, respire fundo e diga: sim, dói, mas isso não me define. No silêncio que segue, você vai perceber que a vida não te esmagou, apenas testou se você lembra quem está no comando. Assuma essa postura, pratique com afinco e verá a dor, antes opressora, se transformar em degraus. Já percebeu como a dor parece insuportável quando você não entende o porquê do sofrimento? O que torna um fardo pesado não é o peso em si, mas a ausência de uma razão para carregá-lo. Quando a vida te tira o conforto, o controle e a previsibilidade, o primeiro impulso é perguntar: por que eu? Mas essa pergunta não leva a lugar nenhum. A resposta mais poderosa não é por quê, mas para quê. O sofrimento fica insuportável quando a gente perde de vista o propósito. Sem saber para onde ir, qualquer revés vira sentença de morte. Mas no momento em que você conecta a dor a uma missão, algo muda. A dor não some, ela vira força. É como lenha jogada na fogueira da alma. Não é o esforço que destrói o homem, é a falta de sentido no esforço. Você aguenta noites em claro, críticas, perdas, desde que saiba que está caminhando para algo que vale a pena. Percebi isso entrevistando centenas de homens bem-sucedidos. O padrão era sempre o mesmo. Não eram os mais talentosos nem os mais ricos. Eram aqueles com um propósito ardente, claro, inabalável. E era esse propósito que os impulsionava quando a maioria desistia. Quando Henry Ford foi desacreditado por engenheiros, banqueiros e amigos, o que o manteve em frente foi uma missão: tornar o carro acessível a todos. Não era pelo dinheiro, era pela ideia. É nesse mesmo princípio que está a força que você busca. Se hoje você se sente sobrecarregado pelo trabalho, sufocado pelas dívidas, exausto pela rotina, talvez o que falte não seja um novo emprego ou mais horas de sono. Talvez falte lembrar para que você começou. Para quem você está fazendo tudo isso? Há alguém do outro lado da sua perseverança. Seu filho, esperando que você seja o exemplo que ele precisa. Seu futuro, dependendo de você não desistir hoje. Alguém que você ainda nem conhece, mas que será tocado pela história que você está escrevendo agora. Imagine um homem cavando um túnel com as próprias mãos, sangrando, cansado, sozinho, mas ele sabe que do outro lado há liberdade. A cada pedra removida, o corpo cede, mas a mente se fortalece, porque ele sabe o que está fazendo, e o que mantém a sanidade, a coragem, a fé, é a visão do que existe depois da última pá de terra. Agora imagine outro homem, igualmente preso, forte, ferido, mas sem ideia de onde está cavando, sem rumo, sem propósito. Esse desiste, esse quebra. Você está cavando. A dor que você sente é o atrito entre o que você é e o que está se tornando. E a chave para suportar é decidir: qual é o meu túnel? O que existe do outro lado? Quando essa imagem estiver viva dentro de você, não importa o frio, a escuridão, o barulho, você vai continuar. O que transforma a dor em poder é quando ela passa a servir a um propósito maior. O que antes parecia castigo, vira treinamento. O caos vira preparação. Lembro de quando fui rejeitado por 5 editoras. Ouvi coisas pesadas, vi portas fechadas, sofri olhares de desprezo. Era tentador acreditar que era o fim. Mas então me perguntei: quem precisa deste livro? E naquele instante, entendi. Eu não escrevia para mim. Escrevia para homens e mulheres que nunca tinham ouvido falar que podiam vencer. Para os filhos de trabalhadores humildes, para quem carregava a vergonha no peito e os sonhos na cabeça. Era para eles que eu sangrava na máquina de escrever. E isso me deu fôlego. Você precisa de uma missão clara. Sem ela, você confunde cansaço com fracasso. Acha que está perdido quando, na verdade, está sendo moldado. Para no meio do caminho achando que não aguenta, quando, se tivesse um porquê, descobriria que aguenta muito mais. Pare agora e pense: qual o sentido da sua luta? Qual o nome da pessoa que você quer impactar? Qual o sonho que você não pode enterrar? Dê forma a isso. Escreva. Pendure na parede.
Repita todo dia. Porque sem esse norte qualquer vento te derruba, mas com ele, até a tempestade vira impulso. A força interior não está em livros, nem em fórmulas mágicas, ela está no seu para quê. E se você ainda não tem um, não pare até encontrá-lo, porque o propósito é o único peso que, quanto mais você carrega, mais leve você se sente. Quantas vezes você adiou uma decisão importante porque sentia que ainda não estava pronto? Esperou pela confiança perfeita, pela clareza total, pelo momento ideal. A verdade é que o momento ideal nunca chega, e a confiança não é uma porta de entrada, é uma consequência. Ela não vem antes da ação, nasce dela. Quando escrevi as primeiras páginas do meu trabalho mais importante, não me senti um gênio. Senti-me cheio de dúvidas. Questionei se alguém levaria a sério minhas ideias. Eu havia perdido dinheiro, apoio, amizades. Mas algo me dizia que eu precisava continuar. Não porque me sentia pronto, mas porque ficar parado doía mais do que falhar em movimento. Já percebeu que o medo parece maior quando você está parado? Quando pensa demais, analisa demais, espera demais, porque o medo cresce na inércia. Ele se alimenta da hesitação, e quanto mais você alimenta a espera, mais fraco se sente. Mas no instante em que você se move, mesmo tremendo, inseguro, algo muda. O mundo não muda, mas você muda por dentro. E isso muda tudo. Veja Thomas Edison. Quando ele falhou repetidamente na criação da lâmpada, ele não esperou a inspiração divina. Ele não disse, ainda não estou pronto. Ele agiu, repetidamente, até que a luz se fez, por fora e por dentro. Se ele tivesse esperado a certeza, estaríamos na escuridão. Você está parado esperando um sinal? Esperando sentir certeza antes de arriscar aquele projeto, aquela mudança, aquela conversa difícil? E se eu te dissesse que o sinal é o próprio incômodo que você sente por ainda não ter começado? Esse desconforto é o alerta, é o impulso, é o empurrão. Você não precisa esperar pela coragem, precisa agir apesar dela, porque coragem não é ausência de medo, é movimento em meio ao medo. Pense na sua vida agora. O que você está adiando por não se sentir preparado? O que está enterrado sob as desculpas da prudência, da lógica, do bom senso? Seja honesto. Será que não é só medo disfarçado? Quantas oportunidades já escaparam porque você esperou a emoção certa, o humor certo, o tempo certo? Se quer mudar de carreira, comece estudando algo novo hoje. Se quer empreender, faça a primeira venda hoje, mesmo que para o vizinho. Se quer mudar de cidade, comece a planejar. Pegue papel, caneta, escreva rotas, custos, datas, faça algo, menos esperar. Quando entrevistei líderes e empresários, quase todos confessaram que não se sentiam prontos no início, mas tinham algo em comum. Agiam mesmo assim. Eles treinavam o músculo da decisão, e com o tempo, as ações criavam os degraus da confiança. A mente segue o corpo. Se você ficar parado, sua mente entende que não há caminho. Mas quando você se move, mesmo com medo, sua mente começa a construir trilhos sob seus pés. É como atravessar uma ponte invisível que só se revela à medida que você avança. Talvez você pense, e se eu falhar? E se falhar, você aprende. E se aprender, você cresce. E se crescer, você se aproxima do que busca. O fracasso não é o fim, é o ensaio geral do sucesso. E se você estiver pensando que não tem mais idade, que perdeu tempo demais, saiba que isso é mentira do medo. Conheci homens que começaram aos 50. Eu mesmo recomecei inúmeras vezes, e cada novo começo foi mais sólido que o anterior. Não porque eu sabia mais, mas porque eu temia menos. O que separa quem vence de quem estagna não é o talento. É a disposição de se mover sem garantias, de fazer, mesmo que imperfeito, de tentar, mesmo que tremendo. Então hoje, ainda que por um gesto simples, prove para si mesmo que você é maior que o seu medo. Levante-se, caminhe, escreva, comece. Não importa como, a ação é a semente,
O resultado virá como fruto. O que você está esperando? A certeza? Ela não virá. A ausência do medo? Não acontecerá. O que virá é o arrependimento de não ter tentado. E esse, meu amigo, é o peso mais pesado que se pode carregar. Haja agora, não amanhã. Não quando o tempo for propício, porque o tempo propício é agora. A cada passo a dúvida diminui, e a cada passo a força interior se revela. Não porque você esperou se sentir pronto, mas porque teve a ousadia de se mover, mesmo sem estar. Você pode ser forte, determinado, disciplinado, mas se estiver cercado pelas pessoas erradas, vai perder essa batalha. Porque o ambiente ao seu redor é mais poderoso do que você imagina. Ele molda seus pensamentos, altera suas emoções, define seus padrões, não de forma brusca, mas sorrateira, devagar, até que um dia você acorda e já não se reconhece mais. Quantas vezes você tentou mudar de vida, fazer algo novo, dar um passo ousado, e bastou uma conversa com alguém próximo para tudo desmoronar? Alguém que sorrindo disse: "Você tem certeza disso?" Ou pior: "Isso não é para você." E você engoliu essa dúvida como se fosse sua. Mas não era. Era um reflexo do medo dos outros, do conformismo dos outros. O medo deles encontrou eco no seu próprio medo, e a semente do seu propósito foi sufocada. Aprendi isso na prática. Por anos, estive cercado por pessoas que riam das minhas ideias, que diziam que estudar o sucesso humano era bobagem, perda de tempo, e por um tempo acreditei. Tornei-me superficial, inseguro, sem brilho, até que, por acaso ou providência, comecei a conviver com homens que tinham visão, ambição, disciplina. Andrew Carnegie foi o primeiro. Depois vieram Edison, Ford, Firestone, homens que não aceitavam o mundo como ele era, mas como ele poderia ser. E algo curioso aconteceu. Minha mentalidade começou a se expandir. Passei a sonhar maior, a falar com mais firmeza, a pensar com mais estrutura. Eles não me ensinaram nada diretamente. Eles me transformaram pela presença. Já reparou nisso? Que certas pessoas nos puxam para trás sem levantar a voz? Que basta uma tarde com alguém amargurado para você terminar o dia mais cético? Ou que basta um encontro com alguém inspirado para sua alma ganhar um novo impulso? Isso não é coincidência. É contágio emocional. Energia é transmissível. Crença é transmissível. E, infelizmente, mediocridade também. Muitas vezes, as pessoas mais próximas, parentes, amigos, colegas, não são más, são limitadas. Não no valor humano, mas no alcance da visão. São pessoas que desistiram de si mesmas e, por isso, se sentem ameaçadas quando você ousa sonhar grande, porque seu esforço expõe a omissão delas, sua coragem escancara a covardia delas. E ao invés de subir com você, elas preferem te puxar para baixo, não por maldade, mas por reflexo. É por isso que, se você quer crescer, precisa auditar seu círculo. Precisa se perguntar com brutal honestidade: essas pessoas me elevam ou me drenam? Elas celebram minha vitória ou se calam quando eu avanço? Elas me lembram do meu valor ou reforçam meus medos? Não estou dizendo para abandonar todos ao seu redor, mas precisa proteger sua mente como um jardim. Se você plantar sementes de fé cercado por ervas daninhas da dúvida, elas não vão brotar. Isso vale para tudo: sua carreira, sua saúde, seu dinheiro, seu casamento. Já vi homens brilhantes perderem tudo porque estavam rodeados de vozes erradas. E vi homens comuns transformarem a própria história só por decidirem andar com quem os fazia pensar maior. Pense em Martin Luther King, um homem guiado por um propósito profundo, sim, mas também alimentado por vozes fortes à sua volta. Pastores, líderes, irmãos de fé que sustentavam sua visão, mesmo nos dias de cansaço. Sem essa rede, ele teria cedido. O peso era grande demais para um só homem. Você não precisa de uma multidão, precisa de um círculo pequeno, mas poderoso. Pessoas que, quando você tropeça, não dizem, "Eu sabia", mas dizem, "Levanta, você nasceu para mais." Pessoas que te desafiam, te chamam à responsabilidade,
Não tem medo de te confrontar quando você está pequeno demais para si mesmo. Agora reflita: quem são essas pessoas na sua vida? E se elas não existem, você está disposto a buscá-las? Porque crescer é também romper. Romper com ambientes que já não sustentam sua missão. E sim, pode doer. Vai doer. Você vai se sentir sozinho. Mas essa solidão temporária é o solo onde sua força interior vai crescer. E logo, você atrairá os certos, os alinhados, os que caminham na mesma direção. Escolha com quem você divide suas ideias, com quem compartilha suas dúvidas, com quem sonha alto, porque as vozes ao seu redor vão moldar o tom da sua própria voz. E se você quer que ela seja firme, clara e ousada, certifique-se de que o eco ao redor não seja o da mediocridade, mas o da grandeza. O mundo não precisa de mais um gênio solitário. Precisa de círculos de coragem. E tudo começa por você, pela decisão de não mais tolerar o que enfraquece e de finalmente se cercar do que fortalece. Essa é a base invisível de toda a força interior. Sem ela, até os mais fortes desmoronam. Com ela, até os mais cansados renascem. O que realmente sustenta um homem nos dias mais difíceis não é a ausência de problemas, mas a presença de um propósito claro e de uma mente treinada para resistir. A força interior que você busca já está aí, esperando ser despertada. Por escolhas diárias, por ação consciente e, principalmente, por quem você decide ser, mesmo quando ninguém está vendo. O que mais importa não é resistir à dor, nem suportar os dias difíceis com os dentes cerrados. É entender que a verdadeira força não vem de fora, vem de dentro. Ela não nasce do acaso, mas da disciplina. Não floresce no conforto, mas na adversidade. E o segredo não está em evitar os tombos, mas em decidir levantar todas as vezes, com mais sabedoria, com mais propósito, com mais clareza sobre quem você é e quem está se tornando. Já percebeu como a sua visão das coisas afeta o seu bem-estar? Entendeu que a dor sem propósito pesa como uma âncora, enquanto a dor que te move se transforma em força? Descobriu que agir, mesmo com receio, é sempre melhor que ficar parado na dúvida? E que o mundo lá fora pode te impulsionar para cima ou te puxar para baixo, dependendo de como você lida com ele? Tudo isso vai construindo aos poucos uma armadura interna, imbatível, que te protege das críticas, das perdas, dos tombos da vida. Essa força vem das escolhas do dia a dia, do sim que você dá ao que te faz bem e dos não firmes que você impõe ao que te prejudica. Ela cresce quando você segue em frente mesmo sem vontade, quando cumpre suas promessas consigo mesmo, quando escolhe o caminho mais difícil, porque sabe que a recompensa está lá. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está pronto para mais. Está na hora de subir um degrau nessa jornada que transforma suor em sabedoria, sofrimento em impulso e resistência em crescimento. Clique no vídeo que está aparecendo agora. Vamos continuar esse processo juntos, lapidando sua mente, dando mais um passo rumo a uma versão sua incrível, que já existe dentro de você, esperando para brilhar. Segue comigo. Vamos evoluir juntos, aprendendo a cada passo. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos em frente, buscando ser a cada dia um pouquinho melhor do que fomos ontem.